Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos tratar de separação silábica. Na verdade, nós vamos fazer um preparatório para a separação silábica, estimulando mais a consciência de vocês para a importância desse conteúdo. Muitas vezes não se dá a devida importância e nós vamos provar como é importante e quais os conhecimentos que temos que ter antes de encarar esta parte da nossa língua portuguesa. Então, separação silábica nada mais é que a divisão de palavras em pequenos pedacinhos, que são as sílabas, tá? Lembrando, a gente já falou nisso, que cada sílaba tem que ter apenas uma vogal, tá? Então, vamos seguindo aqui. Regras básicas de separação silábica. Quais são as dificuldades? Bom, eu tenho que ver as dificuldades que eu encontro na separação entre consoantes. Eu tenho que saber, na separação silábica, que dois R's tenho que separar. Dois S's eu tenho que separar. LH, NH, eu não posso separar. Tá? O GU, quando, por exemplo, a palavra guerra. Eu não falo guerra, eu falo guerra. Então, aqui, guerra, olha só, não separo nada, tá? Agora, a palavra, por exemplo, ah, ninho. O NH nunca se separa. LH nunca separa. Tritongo nunca separa. Tá? Ra, guai, não separo. Ditongo nunca separo. Deus. Não posso separar essa palavra. Porque aqui eu tenho um ditongo. Deus. Ditongo, aqui eu tenho grandão, aqui pequenininho, decrescente, né? Um ditongo decrescente, não posso. Então, olhem só, eu tenho que saber várias regras para depois pensar em separar as sílabas. Então, as dificuldades entre consoantes diferentes, né? Ditongos e tritongos, que nunca se separam, e o hiato, que é o encontro vocálico, encontro de duas vogais bem fortonas, criança. A própria palavra hiato é um hiato, né? Se eu vou separar hiato, é só assim, ó, que eu tenho uma vogal e aqui outra vogal. Então, eu tenho vogais separadas em sílabas diferentes, certo? Tenho que saber essas regras. Passando adiante. Casos especiais de separação silábica. Como a gente já falou, os dígrafos RR, SS, CH, LH e NH, nunca eu vou separar, tá? A palavra chave, chave. Galho, o LH eu nunca separo, NH eu nunca separo. Agora, RR e SS, sempre, sempre separo. Carrossel. Como que eu separo essa palavra? Carrossel. Tem que ser assim, certo? E os grupos consonantais? BL, BR, CL, tra, trator, grampo, que é separadinho, prato, atleta, né? Não separa esses aí, tá?
Vamos indo em frente. Então, a importância da separação silábica na escrita, como eu disse no início, é mais para a gente saber por que que a gente separa a sílaba. Divisão de palavras. Quantas vezes vocês estavam lá, aqui está a linha, acabou o caderno, e eu quero separar a palavra, por exemplo, honra. Nunca se escreve dois R's ou dois S's que não estejam entre duas vogais, tá? Por exemplo, classe. Dois S's, vogal, vogal, olha lá. Agora, honra, aqui eu tenho uma consoante, apesar do R ser forte, né? A gente não escreve com dois R's, tá? Honra. Aqui eu tenho uma consoante e aqui eu tenho uma vogal. Então, entre consoante e vogal, não pode se escrever dois R's nem dois S, tá? Ânsia. Estou com uma ânsia hoje de te abraçar. Então, aqui, ânsia, olha só. Consoante e vogal. Não vai dois S, tá? Então, mas no início, honra. E eu acabei aqui, ó, eu vou escrever o. Ah, mas será que eu sei separar sílabas, vai ter que ser on. E lá na outra linha, eu vou colocar o ra, né? Aqui, ó, que a gente chama de translineação. A separação silábica, ela é essencial. A palavra classe, classe. E o C eu vou escrever lá do outro lado, né? Não posso colocar clá e o C assim. Não, não pode, é erro, erro total. Vou até riscar aqui. Compreensão da estrutura fonética, análise fonética, né? Compreensão da estrutura. Eu tenho que saber o que é, por exemplo, uma vogal, uma semivogal. Tenho que saber que nos ditongos eu não separo, tritongo eu não separo, hiato eu separo. Melhora a leitura também, né? Traz fluidez e ritmo. Então, no momento que eu sei separar as sílabas, eu não falo errado também. Por exemplo, a palavra gratuito. Como é que separa a palavra gratuito? Gratuito. Não está certo escrever gratuito. Se eu falasse errado, eu ia separar errado. Olha aqui, ó. Gratuito. Gratuito. Né? Se eu falar assim, se eu falar errado, eu vou separar errado também. Isso aqui não existe, tá? É gratuito, fortuito, intuito. Vejo muita gente, ouço muita gente falando fortuito, gratuito, intuito, circuito, não. Circuito, gratuito, fortuito, certo? E na acentuação gráfica, nem se fala, né? Se eu falar errado, se eu separar errado, a acentuação gráfica também serve para saber os sinais de acentuação gráfica, que vai ser assunto para as próximas aulas. Então, sabendo a importância da separação silábica e como a gente utiliza, eu me despeço nesse momento e agradecendo a oportunidade e dando para vocês um bye bye.